Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno. Olá, voltamos a falar ao vivo aqui do estúdio da CBN Vale, mais uma edição do CBN Saúde. E a partir desse sábado, o CBN Saúde inicia uma série especial dedicada à radiologia intervencionista, uma área da medicina que vem revolucionando aí os diagnósticos e tratamentos de diversas doenças e também com procedimentos muito mais precisos, menos invasivos e maior conforto para os pacientes. Nesse primeiro episódio da série, nós vamos falar sobre um procedimento que pode fazer toda a diferença para um diagnóstico rápido e assertivo. Estamos falando das biópsias guiadas por imagem, para nos ajudar a entender melhor como elas funcionam, quando são indicadas e quais são os benefícios. Vamos receber agora o Dr. Lucas Moretti Monsignori, que é médico e radiologista intervencionista. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Luciana. Tudo bem? Tudo bem, doutor? Tudo bom. Agradeço a oportunidade de falar desse tema bastante importante aí, que poucos conhecem. Isso mesmo, a gente vai começar hoje essa série, então, para a gente entender um pouco melhor, né? Vamos explicar o que é a radiologia intervencionista, se eu puder dar aí um panorama para a gente entender como é que está esse cenário hoje no Brasil, os avanços. Então, começando explicando, né, o que é a radiologia intervencionista, doutor. Bem, a radiologia intervencionista, Luciana, ela é hoje uma especialidade médica reconhecida pelo CFM, AMB, e existe a formação do médico depois da sua graduação. Ele faz algumas especialidades pré-requisito, que são a radiologia ou a cirurgia vascular. Depois ele faz um treinamento adicional de mais 2 anos para se especializar como radiologista intervencionista. E a especialidade, ela é a especialidade que realiza diagnósticos invasivos e tratamentos guiados por imagem, sem precisar fazer cortes no paciente. Então, utilizando agulhas, catéteres, os procedimentos são realizados, tanto diagnósticos invasivos, que é o que a gente vai discutir aqui hoje, quanto terapêuticos. E essa biópsia guiada por imagem, como que ela acontece, doutor? Eu utilizo as técnicas de imagem para poder realizar essa biópsia. Então, eu utilizo, por exemplo, ultrassom, a tomografia, eventualmente o raio-x e a ressonância magnética, para poder enxergar o que eu estou fazendo. Tá? Do mesmo modo que o cirurgião, quando opera abrindo o paciente, ele usa os olhos e enxerga o que está fazendo. Quando ele vai por vídeo, ele utiliza o vídeo para enxergar dentro do paciente. Eu utilizo esses exames para poder enxergar o que eu estou fazendo. Então, a minha agulha, no caso das biópsias guiadas por imagem, ela vai sendo posicionada junto da lesão que precisa ser biopsiada, guiada em tempo real por aquele método de imagem, seja tomografia ou ultrassom, por exemplo. E em quais situações esse procedimento ele é recomendado, doutor? A maior parte das indicações está envolvendo o paciente com câncer ou suspeita de câncer. Mas também é possível fazer em outras situações que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas no paciente suspeito de câncer, a ideia é você obter o material para poder levar para uma análise no laboratório, no microscópio, para identificar se aquela área é um tumor ou não, é um câncer ou não, ou se já se sabe que o paciente tem um câncer, qual é o subtipo, para conseguir fazer um tratamento mais adequado possível para aquele paciente. E como eu disse, não é só o câncer, né? Outras situações também podem requerer a biópsia guiada por imagem. Por exemplo, pacientes que têm algumas doenças hepáticas, como hepatites, por exemplo, precisam da biópsia para poder entender como está o estado atual daquele órgão. O rim também, por exemplo, pacientes com doença renal crônica, entender o nível da doença, se existe ou não tratamento específico para ela. Então, doenças benignas também podem se beneficiar. Então, sempre que o médico necessita de um fragmento do órgão ou de um outro tecido do paciente, sem precisar abrir o paciente para retirar esse tecido, é quando a gente consegue fazer a biópsia guiada por imagem, né, utilizando agulhas bastante finas e sem necessidade de ponto no final, né? E o paciente, em geral, faz o procedimento ambulatorial, muitas vezes acordado, só com anestesia local, e consegue ir embora no mesmo dia, em poucas horas. E aí é isso que acaba diferenciando da biópsia cirúrgica tradicional, quer dizer, bem menos invasiva, costuma ser mais assertiva mesmo? Exatamente, costuma ser mais assertiva, porque a gente enxerga o tecido
por exemplo, o tumor, eu consigo enxergar áreas do tumor onde eu tenho mais célula, onde eu tenho mais tecido, e áreas do tumor onde o tecido não é viável, onde o tecido, por algum motivo, já foi destruído, seja por um tratamento prévio, por exemplo. Então, eu consigo ser mais assertivo. E eu também que eu posso utilizar, para comparação no momento da biópsia, de outros métodos, por exemplo, o PET-CT, para poder entender a região daquele tumor, por exemplo, que tem mais atividade, provavelmente aquela região vai ter mais células que representam a doença real do paciente. Então, eu consigo sim ser mais assertivo com isso, utilizando muitas informações. O senhor citou PET-CT, é isso? E o PET-CT seria aquela... o PET é uma análise de medicina nuclear que entende o quanto existe atividade celular naquele tecido, no tumor em especial. E o PET-CT é porque ele se utiliza da tomografia computadorizada para fornecer uma imagem mais detalhada, onde eu tenho como se fosse uma imagem de tomografia toda marcada onde existe atividade tumoral, atividade celular ali. Então, eu posso realizar, é menos frequente eu utilizar o PET-CT para me guiar a biópsia durante o ato, mas eu posso me utilizar de um PET-CT realizado recentemente para comparar com a região que a tomografia me mostra naquele momento. Certo, e a gente sabe, né, doutor, que muitas pessoas, quando tem, né, essa recomendação de uma biópsia, elas ficam muito apreensivas, né, principalmente com a dor que elas vão sentir no momento. Então, esse tipo de procedimento, então, não é doloroso? Como que é também essa questão de como fica essa situação? Sim. Vou comentar um pouquinho antes de falar da dor, comentar dessa questão do paciente chegar muito ansioso ao procedimento, né? Um dos motivos é porque ele procura na internet lá a biópsia. Aí quando ele procura a biópsia, ele vai ver imagens de biópsia cirúrgica, biópsia aberta. E ele chega imaginando que, porque o procedimento é com anestesia local, ele chega imaginando que eu vou abrir o corpo dele e imagina um terror, uma coisa horrível, acho que vai ter muita dor e tudo mais. Eu inicio sempre o procedimento explicando para o paciente o que vai ser realizado. Então, o que é realizado? Primeiro, uma avaliação do paciente com as técnicas de imagem que eu vou utilizar para poder realizar o procedimento. Então, eu identifico primeiro por onde pela pele eu vou entrar. Então, eu explico para ele que eu vou fazer isso primeiro. Na sequência, eu faço toda a antisepsia e utilizo agulhas para poder anestesiar todo o trajeto que eu vou percorrer com a minha agulha principal de biópsia, para poder levar o procedimento ao menos doloroso possível, ao menos incômodo possível. A dor que o paciente sente geralmente está associada mais à própria anestesia do que ao procedimento, se a anestesia for bem realizada. Seria mais ou menos como uma anestesia de dentista, uma anestesia para dar um ponto na pele. Então, vai arder um pouquinho para poder a anestesia pegar, mas depois dali para frente, desde que todo o trajeto da agulha foi bem anestesiado, o paciente consegue realizar com bastante tranquilidade, bastante conforto. E geralmente qual é o preparo para esse procedimento? Apesar de ser um procedimento minimamente invasivo, ele não é isento de risco. Então, o preparo vai envolver identificar se o paciente tem fator de risco para ter complicação. Quais são os principais fatores de risco? São utilizações de medicações que fazem o sangue coagular menos. Então, a gente identifica se o paciente faz uso ou não faz uso. E no preparo, dias antes, dependendo da medicação que ele utiliza, caso ele utilize, ela é suspensa para poder permitir com que o paciente faça o procedimento. A gente também prevê um jejum de algumas horas também para o paciente, caso ele tenha, às vezes o paciente é bastante ansioso, e se ele tiver eventualmente náusea durante o procedimento, ele não acabar tendo uma complicação maior, acabar vomitando por conta de uma dor na hora da aplicação da anestesia, por exemplo. Então a gente pede o jejum. Mas esses seriam os preparos principais, identificar fatores de risco de complicação, e o principal deles é a questão de coagulação, né? Além de suspensão, avaliação dos exames laboratoriais para saber se ele tem coagulação normal, e o tempo de jejum adequado, que em geral é pequeno, caso o procedimento seja com anestesia local. Se for sedado, aí sim o jejum tem que ser mais prolongado. Certo, doutor. Aí o senhor falou, né, de alguns riscos, e quais são aí os cuidados para garantir essa segurança para o paciente? Sim, os riscos eles vão estar mais dependentes do órgão que eu vou biopsiar, né? Ou do órgão onde está a lesão que vai ser biopsiada. Então, o primeiro deles é o que eu já comentei, é o risco de sangramento.
Então, embora seja baixo, a gente tem que se atentar para diminuir ainda mais o risco. Mas o primeiro risco seria esse, e um cuidado é identificar fatores de risco, controlar os fatores de risco e manter o paciente em repouso após o procedimento. Então, esses são as situações que a gente deve manter. Quando eu falo de outros órgãos, por exemplo, lesões torácicas, pulmonares, o pulmão, ele ventila o ar, tem ar junto ali, não tem só sangue e tecido, né? Tem ar junto. Então, eu tenho algumas outras complicações possíveis no caso do pulmão, onde a primeira delas é o sangramento, que eu já comentei, e que no pulmão, quando existe, geralmente ele aparece na tosse. Então, o paciente pode ter uma tosse com um pouco de sangue. Eu também, quando a biópsia é pulmonar, eu sempre explico que isso é uma possibilidade, pode acontecer, e geralmente não traz maiores riscos, porque a coagulação do paciente está normal. E a outra situação para a biópsia pulmonar é que pode extravasar ar ao redor do pulmão, que chama pneumotórax. Se isso acontece no procedimento, eu utilizo as mesmas agulhas que eu utilizo para biopsiar, para poder aspirar esse conteúdo em geral e manipulo a posição do paciente para poder não refazer esse vazamento de ar. Geralmente a gente consegue resolver só com esse tipo de aspiração. Então esses são os riscos maiores, mas bastante controláveis. E aí existe algum tempo de recuperação pós-biópsia? Como que é feito isso? Sim. Também vai depender do órgão biopsiado. Se for uma estrutura superficial, por exemplo, tireoide, mama, região axilar, o paciente vai eventualmente ficar 1 ou 2 dias sem fazer atividade física, esforço físico, e pode ser liberado em poucos minutos após o procedimento. Se for um órgão profundo, tipo fígado, rim, pulmão, ou órgãos mais profundos ainda, esse paciente vai precisar de um pouco mais de tempo para evitar esforços maiores. Tá? Em geral, 3 dias, 4 dias já é o suficiente, mas ele vai embora no mesmo dia, pode fazer as atividades dele corriqueiras do dia a dia, menos atividade que vai requerer maior esforço por conta do risco de sangramento tardio, que é bastante raro, mas é melhor prevenir. Certo. Doutor, então falamos aí de algumas regiões do corpo. Quais outras regiões que a gente pode mencionar aí que são frequentemente avaliadas por meio das biópsias guiadas por imagem? Talvez a gente possa falar daquelas que não podem, que vai ser mais fácil, porque basicamente o corpo inteiro eu consigo biopsiar, né? Basicamente eu não vou conseguir biopsiar o cérebro, até possível, não é totalmente impossível, mas não é corriqueiro fazer uma biópsia cerebral. E uma biópsia, por exemplo, ocular também não é uma biópsia que se costuma realizar, mas toda a região de cabeça e pescoço, exceto essas 2 áreas, ossos, músculo, pele, a lesão está cometendo pele, né? Gordura, linfonodos, os órgãos internos, e todos basicamente conseguem ser biopsiados. Até mesmo o coração, eventualmente, a gente biopsia. Não é comum e muitas vezes não é necessário, mas eventualmente pode ser uma possibilidade. E aí, então, a gente falou aí de algumas questões de saúde, né, que podem ser beneficiadas com a radiologia intervencionista, mas vamos listar quais são todas as questões, né, de saúde que podem ser beneficiadas com essa técnica, doutor? Uhum. Bem, então, a primeira delas é o câncer. Então, paciente em suspeita de câncer ou com câncer já diagnosticado, mas ainda já sabido, mas ainda sem um diagnóstico preciso, histológico, pode ser realizado. Então, essa é a primeira indicação. As doenças que envolvem os órgãos, mas que não são tumorais, por exemplo, inflamações crônicas, doenças autoimunes, podem ser biopsiadas. Aí os exemplos viriam principalmente do fígado e do rim. E quando a gente tem uma suspeita infecciosa, então uma suspeita de um abscesso, uma infecção, não é extremamente frequente fazer como primeira opção a biópsia, mas sim a biópsia é possível quando outros exames não conseguem determinar qual que é o tipo de doença, qual o tipo de bactéria que está envolvendo ali a região, o fungo, por exemplo, né? Está envolvendo a região, eventualmente a biópsia guiada pode ser uma possibilidade. Certo. E como vocês têm difundido, né, essa nova técnica que existe aqui no Brasil? Como é que está sendo visto isso na área da medicina? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse cenário. Sim. Bem, a biópsia guiada por imagem, ela foi praticamente a porta de entrada da radiologia intervencionista. Então, ela é bastante conhecida no meio médico.
as biópsias cirúrgicas, quando a biópsia percutânea é possível, a biópsia cirúrgica é poupada. Então, nessa questão em especial da biópsia guiada por imagem, é muito natural que os médicos solicitem, tá? Só que a população, para a questão das demais indicações e possibilidades da radiologia intervencionista, aí nem sempre elas estão muito bem informadas e nem sempre os próprios médicos estão bem informados. Então, qual que é a ação que a gente pratica? Uma ação é realizar webinars e aulas e participação de congressos médicos para levar aos próprios colegas médicos as possibilidades que a radiologia intervencionista pode oferecer. Então, essa é uma ação. A gente tem usado muito as mídias sociais para poder atingir, levar informação para os pacientes. Então, a Sobris, que é a Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Vascular, que atualmente eu sou presidente, ele tem uma página, né, no Instagram, e que traz bastante informação voltada ao paciente das doenças que podem ser beneficiadas de tratamento, nas situações de, por exemplo, de procedimentos diagnósticos, quando que também pode ser importante, e de uma forma um pouco mais, não tão técnica, mas um pouco mais próxima do dia a dia dos pacientes, para eles de fato entenderem, das pessoas em geral poderem entender. E naturalmente a gente acaba sendo muito técnico, talvez aqui na conversa eu acabo sendo muito mais técnico, então até interessante a sua presença para poder me corrigir, inclusive se não estiver entendendo por conta de muito tecnicismo, né, quando que a gente consegue atingir mais a informação para a população, de fato. Não, mas essas são algumas questões, né? Uma linguagem bem simples, deu para entender bastante, doutor. E aí, quando a gente fala, né, de precisão da imagem, essa precisão que vocês têm através da biópsia guiada por imagem, que aumenta aí a qualidade, né, do diagnóstico, isso também ajuda a reduzir a necessidade de novos procedimentos? Sim, com certeza. Se a gente comparar, por exemplo, uma biópsia aberta e ela eventualmente coletar um pedaço da região que não é a região de interesse, esse procedimento vai ter que ser repetido. Então, com o conhecimento e a utilização das técnicas diagnósticas para poder guiar a biópsia, eu consigo ser mais assertivo e com isso eu preciso repetir menos, eu tenho menos falsos negativos, que são exames que não dão resultado, apesar da doença existir. Então, eu consigo evitar repetições de procedimentos por conta disso, porque eu tenho mais informações à minha disposição. Agora, por exemplo, as pessoas que têm já algumas comorbidades, como diabetes, por exemplo, ou até outras comorbidades, esse público, ele é mais indicado ou não para esse tipo de procedimento? Acaba sendo mais indicado, né? Quando a gente pensa em qualquer procedimento minimamente invasivo, a primeira população que vem à nossa cabeça são as populações de alto risco. Foram com elas que os procedimentos se iniciaram. Então, quando eu tenho algum tratamento em que existe uma cirurgia que faz o tratamento, existe um procedimento minimamente invasivo que faz o mesmo tratamento, na história do estudo desse tratamento novo, a primeira população é a população de risco cirúrgico, que basicamente é essa que você falou. É o paciente diabético, hipertenso, com problema cardíaco, que precisa tomar medicação para poder afinar o sangue, que tem arritmia. Então, que tem riscos anestésicos, cirúrgicos envolvidos. Então, essa é a população principal. Então, geralmente, em todo procedimento intervencionista, é a primeira população que vai se beneficiar. A seguir, a gente acaba levando o benefício para a população em geral, porque os estudos acabam mostrando que se para aquela população de risco é muito bom, por que não estender para a população que não é de risco? Então, no desenvolver dos estudos, eles acabam envolvendo a população que não é de risco e mostrando que muitas vezes é um procedimento que ele vai ser substitutivo ao procedimento que era feito até então, aberto, ou ele vai ser complementar àquele procedimento. Mas a gente consegue sim estender para uma população que não é a de risco, mas inicialmente a população mais beneficiada dos procedimentos minimamente invasivos. Certo, doutor, o senhor comentou aqui no começo do programa que é uma técnica que não é muito conhecida, né, para o público em geral, mas sim entre a classe médica. Mas como é que estão esses avanços e quais são as perspectivas aí futuras em relação a esse procedimento? Tá. Apesar dela não ser muito bem conhecida, ela está presente tanto no sistema público de saúde
quanto no sistema suplementar. Então, o paciente do SUS, ele pode realizar diversos procedimentos guiados por imagem minimamente invasivos. Muitas vezes eles não alcançam, seja porque o hospital onde eles estão não tem a especialidade presente, ou seja por desinformação de fato, tá? Mas já existe. E no sistema suplementar, que são os convênios, isso é mais fácil de se obter, né? Então, já é uma especialidade que está bastante difundida, ela só é pouco conhecida. E a gente tem as tecnologias, eu digo que a gente vive na fronteira do conhecimento médico, a radiologia intervencionista. Geralmente é uma das áreas onde primeiro chega a tecnologia. E isso é uma situação que traz um certo custo, entre aspas, ao tratamento. Então, ele eleva o custo ao tratamento e ele faz esse custo demorar um pouco para poder ser trazido para o SUS e para o sistema suplementar. Mas a gente tem muita tecnologia chegando a cada momento, tá? Eu diria assim que no sistema suplementar a gente consegue atender em torno de 80% do que existe atualmente em prática, e no sistema público em 60% a 70%, então que é bastante. A gente tem quase toda a tecnologia necessária para fazer já dentro do país. As outras tecnologias, ou elas ainda não estão com o registro para utilização no Brasil, ou elas já estão, mas elas estão a um custo muito alto e ainda não fazem parte da cobertura obrigatória. Então, ela acaba não estando presente. Mas a minha perspectiva pessoal é que a gente consiga, ao longo dos próximos anos, instituir uma política pública que consiga mostrar que a radiologia intervencionista e as tecnologias que estão vindo junto dela, se bem aplicadas no sistema público, conseguem trazer uma redução de custo, uma ampliação de atendimento, visto que eu consigo tratar o paciente sem precisar internar muitas vezes, ou com uma interação muito breve. Então, eu trato mais pacientes no mesmo período. Então, esse é um trabalho que a sociedade, a Sobrice, tem feito para poder levar aos gestores essa situação de que a gente tem a possibilidade de ter isso no Brasil de um modo ainda mais presente, e trazendo com custo não tão elevado e trazendo resolutibilidade para diversas situações. Muito bem, doutor. Bom, estamos chegando aqui ao final dessa edição do CBN Saúde. Gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem final, tanto para a classe médica como para as autoridades, talvez, né, também, porque a gente pode ampliar aí essa rede, e para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo de forma geral. Sim. Bem, as mensagens é basicamente o resumo de muito que eu disse aqui, né? A mensagem para os pacientes é de que o procedimento, ele, apesar de parecer muito tecnológico, ele não é um procedimento lá do futuro, ele é um procedimento que já é do presente, então ele já existe em diversos locais, ele tem cobertura dos planos de saúde em muitas situações, está presente no SUS em muitas situações, então ele é acessível. Basta você acabar conseguindo descobrir como acessar, né? Aos colegas médicos vai a informação de que a radiologia intervencionista, ela tá para agregar o tratamento dos pacientes. Os pacientes atualmente eles têm um tratamento multidisciplinar, né? Um médico não trata sozinho um paciente, ele sempre tem diversos problemas de saúde ao redor. Então a radiologia intervencionista ela vem para ser um parceiro e não alguém que está competindo pelo paciente, então ela vem mais para agregar. E para os gestores, é exatamente essa situação que eu falei anteriormente, é possível trazer essa tecnologia de modo organizado no Brasil para poder atender o maior número de pessoas a um custo mais controlado. Ok, doutor, conversamos com o doutor Lucas Moretti Monsignori, que é médico radiologista intervencionista e também um dos diretores da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular, a Sobrice, entidade que é representativa dessa especialidade. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no CBN Saúde, abrindo aí a série, né, sobre radiologia intervencionista. A gente vai ter outros episódios falando sobre, particularmente, né, de cada uma dos tratamentos que podem ser feitos com essa técnica aí tão avançada. E muito obrigada pela sua participação. Deixa aí o contato, né, de onde as pessoas podem acompanhar o trabalho da Sobrice e o seu trabalho também. Tá ótimo. Eu que agradeço a oportunidade. A gente tem um Instagram da Sobrice, é o @Sobrice, Sobrice escreve com C, SOBRICE, e o meu Instagram é o @dr.lucas.monsignori. Monsignori escreve com GNRE no final.
Obrigada, doutor. Lembrando que essa série ela tem aí o acompanhamento e a curadoria da Choices Comunicação com os jornalistas Wagner Belmonte e a Ive Bianchi, que são 2 jornalistas que nos ajudaram aqui na apuração dessas informações. A você que esteve conosco, um ótimo sábado. Os trabalhos técnicos foram de Paulo Lima e a direção geral é de José Geraldo Amoroso Jorge. Até sábado que vem e se cuide. CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno.